forma como você vive hoje vai depender do que a sua família vai colher futuramente, ou colher, né, de gerações em gerações. Lembra que a gente está estudando um pouco sobre o livro de Daniel, né? E lembra que aqueles homens que tramaram sobre a vida de Daniel para que ele fosse jogado na cova dos leões? E quando o rei Dário descobriu tudo aquilo, o que foi que aconteceu? Toda a família dele, né, daqueles homens que fizeram todas aquelas injustiças por inveja, por implicância, eles foram jogados na cova dos leões, mas também todas as suas esposas e todos os seus filhos foram justamente nas covas dos leões. Aí você deve estar pensando, ai Betinha, mas por que toda a família foi junto? Será que isso é justo? Pois foi eles dois que pecaram, né? Foram eles dois que armaram tudo aquilo, mas acabou que a família toda pagou também esse preço. Só que aí eu trazendo vocês agora para o contexto histórico e cultural de antigamente, quando alguém cometia algum erro, né, na cultura do Oriente Médio, e principalmente sobre as leis dos persas, a punição muitas vezes era coletiva, e principalmente quando o ato cometido ameaçava a estabilidade do reino. Então, a ideia era o quê? Eliminar completamente qualquer raiz de rebelião. Porque olha só, se o rei Dário, né, que foi o rei Dário que mandou matar eles e toda a família e os filhos. Imagina, ele mata só os homens. Poderia ser que as mulheres ou os filhos futuramente se rebelassem contra o reino. Então, por isso foi o motivo que o rei mandava matar toda a família. E nesse caso aqui foi o rei, não tem nada a ver com Deus. Só que a gente vai ler um texto que está em Josué 7, Acã, ele também desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus e ele guardou objetos proibidos. E o que aconteceu? Tanto Acã como toda a sua família morreu. E dessa vez foi pela justiça de Deus. Foi Deus que quis matar tanto Acã como toda a família. Só que quando a gente vai em outro texto, que está em Ezequiel 18, Deus ele declara e afirma claramente que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Aqui a gente vê que aqui está no Antigo Testamento. Aqui Deus ele já está revelando a graça que vem através de Jesus Cristo. Porque hoje, né, gente, eu fiz bastante anotação hoje, porque eu não quero esquecer nada do que eu vou falar. Porque hoje, por causa de Jesus, né, do sacrifício de Jesus, quando nós cometemos hoje um erro, um pecado, a culpa ela não é mais compartilhada com toda a família. É só a culpa, né, do pecado, ela vai cair sobre aquela pessoa que pecou. Se eu pequei, então o pecado, a culpa do pecado vem sobre mim, não vem sobre Ayane, não vem sobre Mateus. Porém, quando quando a pessoa hoje comete um pecado, as escolhas delas vai afetar a família e outras pessoas ao redor delas. Porque isso é o quê? É um princípio universal de causa e consequências. E aí eu vou falar alguns exemplos atuais que acontecem para vocês entenderem dessas causas e consequências. Por exemplo, um pai que abandona a família e deixa de morar, né? Vai embora, O que acontece? Ele vai deixar marcas nos filhos dele. Ou seja, por mais que aquele filho não vai ter a culpa do peso daquele pecado sobre a vida dele, mas ele vai colher as consequências, porque vai trazer marcas, a criança vai sofrer, a esposa vai sofrer. Outro exemplo, alguém que age com corrupção, violência ou traição pode o quê? Destruir a paz inteira da casa, da família, né? Por exemplo, tá lá a família muito feliz e tal, mas aí ou a mulher ou o homem, né? Trai, tem uma traição. Vai
vai ter consequências, aquela família vai sofrer com toda aquela traição, por mais que a culpa do pecado não vai cair sobre a família toda, mas as consequências vai afetar a família, porque não vai mais ter paz naquela família, vai ter o quê? Vai ter discórdia, vai ter quebra de confiança, vai ser tantas coisas, né? Que para reconstruir isso tudo vai levar um tempo. Outro caso também, quando quem lidera mal espiritualmente pode conduzir sua família à confusão, à frieza e afastamento de Deus, né? Porque às vezes você tem na sua família alguém que lidera, né? Não lidera corretamente, é desonesto, é falso, não pratica aquilo que está escrito na palavra. Tanto que a gente já viu, eu já falei aqui com você, que tem muitos exemplos de filhos que nascem no berço cristão, né? O pai e a mãe são pastores, mas aquele pastor, ele comete erros, ele até trai a esposa, lá na igreja ele parece um santo, mas quando chega dentro de casa, trata a esposa, trata os filhos como um tirano. Então, muitas vezes aquele filho, ele se rebela e vai para o mundo, não quer seguir a Deus, porque ele deve pensar, poxa, eu vou seguir esse Deus para ser igual ao meu pai, cruel, que trai minha mãe, que maltrata, que me bate. Então, por mais que aquilo não vai cair, né? A forma que esse pai ou que essa mãe lidera e como ela conduz e como ela vive, como ela não vive de acordo com a palavra, isso vai afetar a família, porque a família, né, vai estar ali. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente vive. A gente tem que lutar pela nossa família, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro, ganhar riquezas, ganhar famas, se eu perco a alma dos meus familiares e se eu perco a minha própria alma. Então, a gente tem que sempre analisar como eu tenho sido dentro de casa. Dentro de casa, as pessoas elas têm que ter a nossa melhor versão, porque eu não posso as pessoas do meu trabalho ter a minha melhor versão, as pessoas na rua ter a minha melhor versão, mas dentro de casa eu trago todo mundo de qualquer jeito. Aí eu vou dar até um exemplo que aconteceu esses dias, que eu ia para a igreja com o Matheus, e aí a gente meio que atrasou, né? E eu não gosto de atrasar quando eu vou para a igreja, não gosto de jeito nenhum. Então, ali eu já meio que saí do espírito, fiquei meio, né, assim, estressada, porque a gente ia chegar na igreja atrasado e tal. E eu acho que ele já tinha até percebido que eu fiquei meio assim, quieta e tal. Mas eu fiquei quieta, né, assim. Fui dentro do metrô, meia quieta, né, meia emburrada ali, mas falando, ai meu Deus, não, ai, vou chegar atrasada na igreja, não gosto, não sei o quê. Aí quando a gente desceu do metrô, a gente ia subir a escada. Aí, aqui na Alemanha é assim, quando você vai subir escada rolante, as pessoas na direita, elas têm que ficar, todas que não vão, tipo assim, subir andando na escada, elas têm que ficar do lado direito e o lado esquerdo tem que ficar vazio para as pessoas que querem passar mais rápido. Então aqui a gente tem esse costume, mas sempre tem uma ou outra pessoa que faz o quê? Fica do lado esquerdo e assim as pessoas que querem passar mais rápido, não dá para passar. Tá, eu desci do metrô, eu já tava, né, meio que um pouco estressada porque ia chegar tarde na igreja, uns minutos atrasado. E aí, quando eu fui subir a igreja, teve duas meninas que ficaram, em vez de elas subirem direto ou em vez de elas ficarem na direita, elas ficaram no lado esquerdo parado. Aí eu já tava na tiririca, falei, dá pra sair, falei, licença, mas eu falei assim com um tom mesmo que eu tava estressada. Aí ela meio que foi assim pro lado e eu passei. E aí, acho que Matheus falou que minha bolsa bateu e tal. E aí, Matheus até falou, amor, não seja assim, por que você tá fazendo isso e tal? Eu falei, ela nunca mais vai esquecer de ficar. Aqui a gente sabe que na Alemanha a gente tem que ficar do lado direito se a gente não quer subir, não ficar no caminho que a gente tem que passar. Nunca mais ela vai esquecer. Aí tá, fui pra igreja.
Aí eu fui, né, falei, ai meu Deus, Espírito Santo, me perdoe, porque ali eu pequei, né, eu agi ali no impulso, na hora, né, mas aí eu falei assim, Senhor, me perdoe, mas eu prefiro ter, de uma certa forma, ter tratado essa menina assim, que eu nunca vou ver na minha vida, do que meu esposo, porque se eu fosse tratar Mateus do jeito que eu tratei, era sai da frente. Essa menina eu nunca vou ver mais na minha vida, mas ele, que é meu esposo, eu vou conviver com ele aqui e talvez ele ia ficar até estressado comigo pela forma que eu tratei ele, desrespeitei ele, e aí a gente ia ficar em casa meio aborrecido e tal. Então eu preferi naquele momento dar a minha melhor versão para o meu esposo do que para aquela menina que eu nunca vi na minha vida. Tá certo o que eu fiz? Não. Eu poderia ter pedido com mais gentileza. Eu não empurrei ela, eu não falei com ignorância, mas eu falei com um tom mais firme. Licença. Aí ela saiu. Ou seja, né? Mas resumindo, isso que eu quero falar pra vocês. Assim, se eu tenho sempre essa visão, porque o Espírito Santo me deu que o da minha casa tem que ter a melhor versão de mim, não os da rua. Então eu prefiro entristecer as pessoas na rua do que os que estão dentro de casa, porque que na verdade, quando eu precisar de alguma coisa, quando eu estiver passando por um problema, uma situação, não vai ser os que estão na rua que vai me ajudar. Quem vai me ajudar é minha filha, quem vai me ajudar é meu esposo, quem vai me ajudar é minha mãe, minhas irmãs. Mas eu tô falando agora de quem a gente convive dentro, né? Então, nesse caso, quem vai me ajudar? Mateus, quem vai me ajudar é a Ayane. Então, né? Então eu tenho que sempre tratar a minha família com carinho, eles terem a minha melhor versão, porque é isso que o Espírito Santo tem me mostrado. Porque da forma que eu trato eles, o Espírito Santo vai se agradar, o Espírito Santo vai, né? Claro que a gente tem que dar bom exemplo na rua, mas se alguém ver eu um dia mirar que eu sirvo com os de fora, não com os de casa. E se eu tiver que repreender, até mesmo os de dentro de casa, que eu repreenda no amor, porque a palavra fala que a gente tem que repreender as pessoas, a gente deve sempre se repreender, ou seja, um chamar a atenção do outro, mas sempre na palavra, no espírito, sem ofender, sem xingar, sem tratar mal. Então, e por isso que eu queria falar um versículo que tá aqui, que ele é muito forte, que eu queria falar para vocês, que está em Deuteronômio 30:19. Olha só. Pus diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva você e seus filhos. Deus, né? E a vida que Jesus, que essa palavra está falando aqui, hoje ela é Jesus. Jesus, ele coloca diante de todos os dias na nossa vida, ele coloca a vida e a morte, aquilo que vai nos dar vida espiritualmente, mas aquilo que vai nos matar espiritualmente. Então, muitas vezes as pessoas só pensam assim, ai, morrer de morte morrida. Não, mas essa morte aqui que ele está falando é a espiritual. Quantas pessoas estão vivendo hoje igual múmias, anda para lá e para cá, mas parecem múmias. Por quê? Porque elas podem estar até ganhando muito dinheiro, podem até estar tendo sucesso na vida financeira, mas se aquilo que ela está fazendo, ela não tem, aquilo não é para Deus, aquilo ali é como se não valesse nada. Então, hoje, quando Deus fala, a palavra fala, eu coloco diante de você a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, mas se você escolhe a bênção, se você escolhe a vida, por exemplo, eu escolho a bênção, poxa, minha filha me fez algo que eu não gosto, Mateus fez algo que eu não gosto, eu vou amaldiçoar meu esposo, vou amaldiçoar minha vida? Não, mesmo que tem algo que eu não gosto, eu faço o quê? Abençoo, eu falo, Senhor, abençoa meu esposo, abençoa minha filha. Eu tenho criado esse costume de sempre orar na cabeça da Ayane, abençoando o dia dela. Não importa se aquele dia ela fez algo que eu não gostei, sempre eu abençoo a minha filha. E também gosto de colocar a mão sobre a cabeça do Mateus e abençoar meu esposo. Então, você tem que entender. Então, às vezes, a pessoa tá ali numa situação que ela não tá gostando, então, em vez de ela agir na vida, ela age o quê? Na maldição. Aí já começa a xingar a família, já começa a xingar os filhos. Então, a gente tem que sempre olhar
qualquer situação que vai acontecer na nossa vida, boa ou ruim, ali a gente tem a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que eu vou escolher? Vou escolher aquilo que vai me dar vida espiritualmente ou vou escolher aquilo que me traz morte espiritual? Então a gente tem que ter muito cuidado hoje nas músicas que a gente tem ouvido. Eu já não ouço mais música do mundo. Faz muito tempo, desde que o Espírito Santo falou comigo fortemente, senão você vai virar uma estátua de sal, ou seja, se estagnar espiritualmente, eu parei. As séries que a gente vê, os filmes que a gente vê, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje a gente só vê tanta informação ruins. Por exemplo, a gente não vê nos noticiários, não vê no TikTok, não vê no Instagram, quando o marido faz compras, é fiel à esposa, faz as coisas dentro de casa, ajuda, né? Tá lá. O homem, ele sai, vai fazer suas compras, ele é fiel à sua esposa, ajuda nas coisas de casa, trabalha, é um bom marido. Você vai ver se alguém vai postar isso nas redes sociais? Não. Mas se você vê um homem, ele sai e ele abandona a esposa, ou ele faz algo de ruim, não sei o que, isso todo mundo posta, isso todo mundo começa a falar. Então, às vezes, a gente sempre está se enchendo de informações ruins, e sem você perceber, isso pode te causar algo não positivo dentro de você, porque a gente é aquilo que a gente se alimenta. Então nós temos que se alimentar do que é vida, nós temos que se alimentar do que é bênção, não do que é maldição, não do que traz morte, porque eu sou aquilo que eu me alimento espiritualmente e fisicamente. Então eu tenho muito cuidado, porque se eu tô me alimentando de muitas coisas ruins, o que vai acontecer? De alguma forma eu vou reagir daquela forma, né? Eu acho que até Matheus me contou, não tô entrando nas redes sociais, mas Matheus me contou que esse caso do menino, né, que matou a mãe, matou os pais e o irmão, foi por quê? Porque ele jogava jogos com a namorada na internet, e esses jogos eles ensinava como tramar para matar a família, olha só. Então, por mais que eles foram ali na inocência, é só um jogo, isso não... Ai, você... né? Talvez os pais falavam, olha, para de assistir esses jogos. Aí talvez a pessoa... eles falavam, ai, não, mas isso é só um jogo. Ai, vocês são muito chatos, muitos careta. O que diferença vai fazer de eu assistir esse jogo aqui? Mas só que de tanto a pessoa assistir, jogar, é aquilo que ela tá alimentando, a alma dela, os olhos dela. Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será iluminado. Mas o que tem entrado pelos meus olhos? O que eu tenho deixado entrar? Esse casal, né, esses namorados, ele deixou entrar pelos olhos dele ali, trama de como matar a família, e ele jogava, era o que estava alimentando a alma deles, era o que estava alimentando o espírito dele, e por consequência, o que aconteceu? Ele tramou e matou a família toda, e tanto a namorada também, porque a namorada jogava, então também ajudou ele. Vai que a namorada não jogasse, eu ainda poderia dizer, você tá doido, não vai fazer isso não, tá louco? Mas o espírito que estava ali naquele jogo entrou tanto nele como nela. Então, nós temos que guardar a nossa família, nós temos que proteger a nossa família. Então, use as armas que você puder usar. Oração, jejum. Chama a sua família para falar das coisas de Deus, não chama a sua família para só assistir coisa do mundo, coisa que não tem nada a ver com Deus. Nós estamos nos últimos tempos, então nós temos que proteger a nossa família. Porque Deus fala, né, que eu posso ganhar o mundo inteiro, mas se eu perco a minha alma, mas aí, né, eu perder a minha alma e a alma da minha família, o que adianta? Então vamos cuidar no que a gente tem visto hoje. Proteja a sua família, porque o que aconteceu aqui, quando a gente faz algo ruim e a toda a nossa família, por exemplo, tá amarrado. Imagina eu faço algo errado, né? Faço uma corrupção, roubo algo, não sei lá. Então, aquilo que eu
fiz, né? Imagina aí, eu vou presa, tá amarrado. E aí, o que eu vou trazer pra minha família? Né? Preocupação, a discórdia, ai, a família vai ficar toda preocupada porque eu tô presa, tá amarrado. Então, por mais que Mateus e Ayane não vai ter consequências nenhum do meu erro, não vai ter consequências do pecado, né? Mas eles vão ter consequências do meu erro. Por quê? Não é porque Deus vai querer punir toda a minha família, mas é porque aquilo que eu planto eu vou colher. Então, se eu planto corrupção, se eu planto engano, a minha família vai, de alguma forma, colher aquilo. Então, é por isso que o diabo ele tem investido tanto nas famílias. Porque se ele consegue atingir na família, aí ali vai haver destruição. Por mais que os outros vão tentar lutar, vão tentar se erguer, mas vai ficar ali algo que, meu Deus, eu vou ter que trabalhar ardentemente para reconstruir a minha família, um lar de paz, de amor, onde habita o Espírito Santo, o poder de Deus. Então hoje nós temos que pedir a proteção de Jesus, que o Espírito Santo venha estar na nossa casa, que Deus venha habitar, sabe? Então aqui eu sempre, como eu falei para vocês, gosto de estar orando e ungindo as portas. A gente recebeu água ungida da igreja, eu botei naqueles negócios que você espirra assim, eu espirro na casa toda, vou espirrando, falando que mal nenhum venha estar na minha casa. Tudo que eu posso usar para proteger a minha casa, eu faço, porque não tem coisa melhor de você chegar na sua casa e você ter paz. Não tem coisa melhor, porque eu já vivi num ambiente cheio de briga, de contenda, é horrível. Então, se tudo que você puder fazer para proteger sua família, faça. Que você jamais deixe que maldição ou morte venha chegar na sua vida por suas atitudes e por suas ações. Não, meu pai, por mim não vai. Então protege meu esposo, protege minha filha, protege minha casa, que mal nenhum venha chegar na minha casa, meu pai. Então é isso que nós temos que pedir hoje, ficar atento, porque, gente, a gente pode ter sucesso lá fora, a gente pode estar bem no trabalho, mas é tão bom você chegar em casa e ter paz com seu esposo, ter paz com sua vida, com a sua filha, ter paz no seu lar. Não tem dinheiro no mundo que compre isso. Não tem dinheiro no mundo. Quantas pessoas hoje têm tanto dinheiro, tanta riqueza, mas elas chegam dentro de casa e não tem paz. Não tem paz. Por quê? Porque ali não tem a presença de Deus, ali não tem o Espírito Santo. Não, por isso que nós temos que chamar Deus para nossa vida e fazer a escolha, como ele falou. Pois ele põe diante de nós a vida e a morte, a bênção e maldição. O que você vai escolher? O que você vai escolher todos os dias? Porque, como ele falou aqui, escolhe, pois, a vida, para que viva você e seus filhos. Então, faça você, seja você a escolher todos os dias a bênção, seja você a escolher todos os dias a vida, para que você e todos os seus filhos e toda a sua família vivam em paz, em harmonia. Entende, gente? Então é isso. Entende? Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha em mente que a escolha é sua. Deus deixou muito claro aqui na palavra, a escolha é sua, entende? E é isso. Amém. Deus te abençoe.